Quem foi Jó? Da riqueza à destruição. O porquê Jó perdeu tudo e como ele se recuperou. Vamos conhecer um pouco sobre Jó. Na antiga terra de Uz vivia Jó. Este homem era conhecido por sua retidão, temendo a Deus e evitando o mal em todas as suas ações. Jó era abençoado com 7 filhos e 3 filhas, e suas riquezas eram incontáveis. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Sua casa era um local de alegria e prosperidade, tornando-o uma figura respeitada em toda a região do Oriente. Os filhos de Jó se reuniam em festas, compartilhando momentos de alegria e convívio. Eles convidavam suas 3 irmãs para participar das celebrações. No entanto, Jó, preocupado com a possibilidade de seus filhos terem cometido pecados ou blasfemado contra Deus em seus corações, durante esses banquetes, tomava uma atitude. Cada manhã, ao raiar do sol, Jó se levantava e oferecia holocaustos em nome de cada um de seus filhos, procurando a graça divina para suas almas. Assim, Jó mantinha sua devoção constante a Deus, preocupado com o bem-estar espiritual de sua amada família. O que o futuro reserva para esse homem íntegro e sua jornada? Agora, a história começa a ficar ainda mais interessante. Mas antes de continuar, inscreva-se aqui agora no meu canal e não perca nenhum conteúdo importante. Não fique de fora de nenhuma história bíblica. Voltando aqui para a história de Jó. Chegou um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor e Satanás veio entre eles para comparecer perante o Senhor. O Senhor, com sua sabedoria divina, dirigiu-se a Satanás com uma pergunta profunda. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde vens?" E Satanás, o inquieto, respondeu dizendo: "Tenho andado pela terra, vagando por ela." Então o Senhor dirigiu a atenção de Satanás a seu servo Jó, um homem incomparável na terra, cheio de integridade, justiça e reverência a Deus. O Senhor disse a Satanás: "Notaste porventura ao meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele? Ele é um homem íntegro, temente a Deus e evita o mal. Mesmo quando o incitaste contra ele sem causa, ele manteve sua integridade." E assim o desafio estava lançado. O Senhor permitiu que Satanás tocasse nos ossos e na carne de Jó, pondo à prova sua fé. Agora, o destino de Jó está nas mãos do adversário, mas a sua vida é poupada. No desenrolar dessa história de provações e fé, Satanás, tendo se retirado da presença do Senhor, lançou um novo e terrível golpe sobre Jó. Jó, outrora abençoado e próspero, viu-se afligido por úlceras malignas que cobriam todo o seu corpo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Em sua aflição, Jó sentou-se em meio às cinzas, buscando alívio com um caco para raspar as suas feridas. Foi então que sua esposa, incapaz de compreender a profundidade de sua fé, dirigiu-se a Jó, questionando-o: "Ainda retens a sua integridade?" Ela disse: "Blasfema de Deus e morre." Mas Jó, mesmo no auge do sofrimento, manteve sua fé inabalável. Ele respondeu à sua esposa em tom sereno: "Como fala qualquer doida, assim falas tu." Disse ele: "Recebemos de Deus o bem e o mal?" Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em meio às cinzas e à dor, a fé de Jó permanece inquebrável e o mistério de seu sofrimento continua a se desenrolar. Quando os 3 amigos de Jó souberam de todas as tragédias que havia se abatido sobre ele, não hesitaram em deixar suas terras e correr para o lado de Jó. Estes 3 homens eram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. A razão de sua visita era simples e nobre: consolar e compartilhar o fardo da dor com seu amigo. No entanto, ao se aproximarem de Jó, ficaram atônitos. A aflição que ele estava enfrentando havia deixado-o irreconhecível. O choque e a tristeza se apoderaram deles, e eles começaram a chorar em voz alta. Em um gesto de desespero, cada um deles rasgou seu próprio manto e lançou pó no ar, como sinal de luto e dor profunda.
E assim, os 3 amigos de Jó sentaram-se com ele no chão pelo longo período de 7 dias e 7 noites. Durante esse tempo, nenhuma palavra foi proferida, pois a dor de Jó era tão avassaladora que não havia palavras que pudessem aliviar seu sofrimento. O silêncio era a única resposta diante de tamanha tristeza. Após o período do silêncio se quebrado por Jó, em Jó 3, uma extensa e formal discussão teve início entre ele e seus amigos. Com base nessa conversa, podemos notar que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma série de discursos usando um raciocínio de causa e consequência, onde essencialmente responsabilizaram Jó por todo o sofrimento que o afligia. De maneira resumida, os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém desprovido de hospitalidade e até mesmo um insano. Por fim, eles o instaram a se arrepender. Nos discursos proferidos pelos amigos de Jó, podemos observar toda a falta de sabedoria contida na natureza humana. Em Jó 4:31. Após as repreensões dos amigos de Jó e sua tentativa de se defender, um jovem chamado Eliú, um nome habitual entre os hebreus, trouxe à tona a questão da lição que o sofrimento proporciona. Jó 32:37. Ressaltando que o ser humano é limitado em sua compreensão das ações divinas. Deus restitui a Jó. Segundo as Escrituras, ao interceder por seus amigos, Jó testemunhou a restauração divina. O Senhor transformou sua situação e restituiu-lhe em dobro tudo o que havia perdido. Dessa forma, Jó passou a possuir 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Além disso, Jó foi agraciado com mais 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. As filhas de Jó receberam os nomes de Gemina, Quezia e Queren Apuc, e eram reconhecidas como as mulheres mais belas de toda a região oriental. Após os acontecimentos, Jó desfrutou de 140 anos de vida e pôde testemunhar até a 4ª geração de sua descendência. Isso está em Jó 42:16. Agraciado por Deus, Jó partiu desse mundo em uma idade notavelmente avançada. Podemos pegar Jó como um modelo de paciência na maneira como suportou as adversidades que o acometeram. A paciência em esperar no Senhor Jesus, descansar sabendo que Deus está no controle de tudo e de todos. Assim, coloco o fim na história de Jó. Que Deus abençoe a tua vida.